foi que a comunicação, rádio e televisão nossa conseguiu abrir para que os negros pudessem participar. Quer dizer, não foi só o período da escravatura. Aquela foi terrível, porque era tortura. Está aqui, quem tem dúvida, vá para o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas para ver até as máquinas, as formas, né? Aquilo não era uma máquina, era de madeira com corrente, como eles podiam torturar o negro. O que eles faziam das pessoas, quer dizer, nem animal hoje se permite que se trate dessa maneira. Animais que não são mais chamados de não são racionais, são irracionais, a sociedade vai avançando, não permite, e eles tratavam o negro dessa natureza. Quer dizer, fujão, mandava matar e ficava tudo por isso mesmo. Fora os que morreram no caminho, fora os que não chegavam aqui, né? Outra questão que ainda não tenho clareza, mas o leprosário ali do francês, dizem que eles botavam lá as pessoas para morrerem. Quando, às vezes não identificavam nem direito qual era a doença. Quer dizer, isso eu não tenho muitas informações, né? Subsídio. Mas tem várias interpretações e colocações disso. Mas ali era um ponto, como deve ter tido dezenas de outros em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, né? Enfim, onde teve mais a concentração maior negra. Você vê que no sul já não foi muito, né? Ela foi muito mais do Rio para cima. Mas o senhor acha que o Brasil tem uma dívida histórica com os negros e que é preciso Portugal, alguém pediu desculpa, não me lembro deles, pelos que fizeram com os negros. Tinha que pedir desculpa à humanidade, porque não depende da cor, negro, podia ser amarelo, podia ser de qualquer região, contra o ser humano. Isso a gente, que a gente, se não compreender isso, manda o povo assistir o Conclave. Boa. A história de Alagoas está intimamente ligada ao desenvolvimento político e econômico do Brasil. A ascensão de dois grandes nomes alagoanos, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, destaca a importância do Estado no cenário nacional. Compreender esse contexto é essencial para entender o papel de Alagoas nas diferentes épocas da história brasileira, porque ao longo da história Alagoas está sempre com um papel, né, prioritário, hegemônico, está sempre se destacando nacionalmente, como agora, né? A gente tem o Renan, a gente tem o Arthur, e como o senhor acha que esse passado ele reflete no presente? É outra coisa que eu não vou usar, eu vou, com minha santa ignorância, entendeu? Não vou usar a fazer interpretações maiores, porque não sou sociólogo, não tive nem tempo para estudar muito isso a fundo. Eu me dediquei ao desenho, à geometria descritiva, à matemática, depois à engenharia, e depois é que eu disse que não ia fazer as obras que eles mandavam. Eu ia fazer as obras que o povo precisava. Aí resolvi entrar em política. Quer dizer, então eu sou um cara que a partir daí é que eu tento me aprofundar sobre a questão sociológica, histórica da humanidade e busco até a resposta, como eu lhe falei, do porquê nós somos uma densidade demográfica grande, né? Então, tudo isso é um aspecto que... É para ser estudado, né? Para ser estudado, né? Eu acho que a minha questão maior é na questão do sistema ecológico nosso. Nós somos uma região privilegiada. Nesse Nordeste, nós somos o oásis do Nordeste, na minha opinião, com Alagoas, os rios, os mares, tudo que a gente tem. Acho que isso aí é o que propiciou essa... Aí também criou dificuldade, porque muitos negros corriam para Alagoas, que eles se sentiam mais seguros aqui, fugindo de Pernambuco, e sentiam-se abrigados. Repare que, inclusive, o Zumbi não foi assassinado na Serra da Barriga. Hoje já há historiadores, e acho que a maioria, já fala que ele foi assassinado um ano depois da queda da Serra da Barriga em Viçosa. Entendeu? Quer dizer, houve a expansão. A gente tem em Alagoas, a cidade de Pariconha, que a maioria da cidade, 56% do município, é ou índio ou quilombolas. Quer dizer, isso parece que é a única do país que tem mais da metade da população desse jeito. Então precisava que a gente estudasse. É necessário que a gente responda. E isso se reflete nisso que eu lhe falei. Olha, se o Brasil tem... Nós temos 8 deputados, 9 em 513. Veja quantos heróis tem. Nós temos 4 heróis. Quanto tem em total? 16?
Então nós somos o estado que tem mais herói nesse país. Você está entendendo? Estou dando só um exemplo para você ver qual a importância do papel político. Isso se você deu exemplo. E não estou aqui partidarizando. Fechando questão. Né? Não, claro, eu estou dando evidência. Do Renan Calheiros foi presidente do Congresso mais de uma vez do Senado. Tá certo? O Aldo foi presidente da Câmara. Né? Você tinha agora o Arthur Lira. Teve a Luísa Helena, foi a primeira senadora eleita em Alagoas, uma das primeiras do Brasil também, uma delas. Né? E que fez história. Não estou colocando o lado A ou B ou C, estou colocando a história do ser humano e o seu papel dentro da sociedade, das suas ideias e da sua lógica. É isso que eu estou colocando. Então é um lugar, realmente, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, proclamador e o segundo presidente, e depois as Forças Armadas, o que tinha de Góes Monteiro nela não está no gibi, tanto que foi conhecido como Terra dos Marechais. Era esse slogan que a gente tinha. Hoje é que a gente fala na Pajuçara, no sol, na alegria, no nosso folclore, na nossa artesanato, de toda a riqueza que a gente tem. Mas era a Terra dos Marechais, não era assim que dizia? Maceió, cidade de Sorriso, mas o estado de Alagoas era a Terra dos Marechais. Então ainda teve uma influência muito grande depois. Teve no Império, mas sobretudo no começo da República do país. Vice-governador, 2 parentes seus, Joaquim Paulo Vieira Malta e Euclides Vieira Malta, foram governadores na República Velha, pelo Partido Republicano Democrático. A chamada quebra de Xangô, na época, foi atribuída ao governo de Euclides Malta, segundo diversas pesquisas. Mas a responsabilidade recai muito sobre Fernandes Lima, seu opositor, que liderava a Liga dos Republicanos Combatentes e organizou os ataques aos terreiros das religiões de matriz africana em 1912 para culpá-lo. Ao que parece é uma fake news ainda no início do século. Você vê que a fake news aqui pode falar faz muito parte inteligência artificial, nós estamos avançando para burro e tal, e naquela época já tinha esse tipo de coisa. Eu não posso, quer dizer, eu não tenho profundidade para dizer isso, mas é importante, quando você sai com essas duas versões, eu acredito muito mais nessa outra, que Fernandes Lima realmente tentou fazer isso, fez para que o Euclides Malta levasse a culpa, pelo passado do Euclides Malta, foi um governador de mais de um mandato, ainda elegeu o irmão, foi Exato. Prefeito de Penedo, quer dizer, ele tinha e não é por ser meu parente, nem Alagoas sabia, nem eu vim saber há pouco tempo, quando já estava na política, que meu bisavô, o Joaquim de Paulo Vieira Malta, tinha sido meu bisavô. E outra coisa, nem as pessoas, os maltas, pode olhar, a primeira eleição minha, não tinha Malta nem Lessa muito envolvido. O Lessa mais, por causa de Cururipe, porque foi depois, já era o marido da Noélia, que é Malta, minha mãe, que era Malta, entendeu? Então, ela já começou, minha mãe era Malta, mas ela, os pais dela, era o Lessa, que é o Otávio, que não vem dos Malta, vem de Portugal. Eu inclusive fui a Portugal, conheci Lessa do Balho, Lessa da Palmeira. Olha, é aquela região. Pois é. E os Malta não. Ele casou com a Malta, Zenaide Malta. Entendeu? Ela que é Malta. Eu sou a minha avó, que eu não conheci, minha mãe, nem minha mãe. Ela morreu, minha mãe não tinha feito 2 anos de vida. Então minha mãe foi criada pelas irmãs, entendeu? Mas ficou a marca, a Malta, ficou na família. Mas como ela veio para cá, estudou no Sacramento, e o marido morava em Cururipe, aquela região, tinha o Bom Jardim lá, tinha terras de cana e tal. Hoje deve ser tudo daquela usina. Pois bem, então... eu me perdi um pouco agora. Eu estou falando o seguinte, então, os Lessas e o Malta vêm daí. Mas o que eu estou colocando é o seguinte, porque eu não venho de um caminho, como muita gente aqui, vem da aristocracia. Quer dizer, os donos, os poderosos que foram prefeitos, que tinham, né, e colocou os seus filhos e cresceram. Hoje tem regiões que dominam uma família, outra região, outra família. Não é o caso do Ronaldo Lessa Santos. Não tenho nada disso. Pelo contrário, meu pai era um homem que... o pai dele trabalhava no Porto, ele trabalhou um período no Porto, ele depois foi advogado, chegou à classe média trabalhando na Petrobras, etc. Mas nunca tivemos isso. E a minha história, ela vem diferente. Eu venho dos movimentos sociais, da luta, né, do combate à ditadura, etc. e tal. Tinha parente meu que não votava em mim.
meu irmão Ricardo Lessa, eu candidato a deputado da primeira eleição, ele votava em Aníbal Gaia, porque era um grande amigo dele, ele me achava muito, como é que diz, subversivo. Não era subversivo, porque o que é subverter? Você não concordar com aquela ordem. E não podia concordar com a ordem da ditadura. Né? Eu sempre lutei pela democracia, pela liberdade e pelos direitos humanos. Eu estou no caminho certo, estou entrando aqui na ditadura. Governador, durante a ditadura militar, Alagoas também enfrentou repressão política e perseguições. Jaime Miranda, jornalista, advogado e líder comunista alagoano, foi sequestrado pela ditadura e há diferentes versões sobre o seu destino, sendo a mais aceita que ele foi morto sob tortura. O legado de Jaime Miranda permanece como um símbolo de resistência e luta contra a repressão. O senhor considera como o senhor vê a importância da memória e da justiça para casos como o dele? Está aí o filme. Ainda estou aqui. Pensei que você fosse falar no filme. Justamente. É onde simboliza, marca através da arte do cinema, diz que a vida imita a arte. Não é? Eu concordo. A arte imita. A arte tem a coragem de colocar a fragilidade da gente e o que nós somos, os erros e o acerto que a gente comete. Essa eu acho que é o grande papel da arte. É a estética, mas sobretudo contar até as dúvidas que a gente tem. O filme do Conclave mostra a dúvida dentro das religiões. Tem aquele que diz: eu não mereço ser papa. Tinha o outro que descobre que o outro era corrupto, etc. E no final, a dúvida é que faz o papa, por exemplo, legitimar o cardeal que ele tinha impedido de mostrar, porque ele era hermafrodita. Quer dizer, então, essa visão, a gente tem que trazê-la dentro para que a gente não possa enganar a sociedade, né? Vai haver a contradição, há os conservadores, mas há a visão da mudança. O Jaime foi parlamentar, ele o André Papini, né? Tivemos outros deputados do Partido Comunista também aqui. Aliás, ele nem chegou a ser do Partido, ele se elegeu por outro partido, porque parece que naquele período o Partido Comunista não estava legalizado quando foi da ditadura. Sim. Ele foi legalizado na década de 57, se não me engano, na década de 50, mas depois, com a ditadura Vargas, parece que caiu. Então, os novos partidos que surgiram, ele entrou parece que não sei se é o Partido Socialista Brasileiro, qualquer coisa assim, ou o PTB, não me lembro agora, mas sei que não era o Partido Comunista, mas era um homem que lutava pelos direitos dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses. Ele lutava por isso, como o Manuel Lisboa. Jaime, aqui pra gente, representa o símbolo disso, né? Mas Manuel Lisboa era um estudante de medicina, foi um líder do PCR, Partido Comunista Revolucionário, também. Foi construído esses partidos, por exemplo, a LN, a Palmares, foram organizações que surgiram para enfrentar, entendeu? A tortura, a morte, a perseguição, o atraso da ditadura que expulsou os professores para fora do país. Quantos professores foram embora? Quantos líderes? Miguel Arraes, Leonel Brizola, Serra, quer dizer, que quando veio, já não veio nem do mesmo lado eles, entendeu? Então, esse período que a gente viveu, a gente perdemos o Manuel Lisboa. Foi assassinado brutalmente, depois de muito torturado, ainda mataram. Perdemos Gastone Beltrão, que também é nossa aqui, foi assassinada, se não me engano, Gastone foi em Minas Gerais. Quer dizer, estou contando alguns nomes, disse que foi mais de 400 entre os assassinados e os que sumiram em Alagoas. Mas teve os que foram torturados, que tem sequelas até hoje, que nunca se recuperou. Você está entendendo? Teve, como se diz, além dessas, e as outras pessoas. Você acha que, por exemplo, a família do Rubens Paiva não ficou com sequela? A esposa, os filhos? É só ele que foi torturador?